O sequestro de um dos apresentadores mais famosos do Brasil e de sua filha deixou o país paralisado. Foram dias de cativeiro, trocas de tiros, mortes e perseguição. Baleado, o autor, um jovem de 22 anos, protagonizou uma fuga cinematográfica. Mais de 100 viaturas estavam à sua procura. Foram dias de muita oração, choro, preocupação da família, dos amigos e de muitos brasileiros que não desgrudavam os olhos dos noticiários. E quando a situação parecia ter sido resolvida, 2 dias depois começou tudo novamente. Esta é a história de Silvio Santos e Patrícia Abravanel. Olá pessoal, olá minhas joias, meu nome é Vanusa Araújo, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sala Vermelha. Aqui eu falo sobre casos criminais resolvidos, não resolvidos, sobre pessoas desaparecidas e sobre casos misteriosos. No final eu pontuo uma lição que o caso me dá, dou a minha opinião e vocês também podem dar a opinião de vocês, tudo sempre com muito respeito, ok? Eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, ativem o sininho para que vocês sejam informados assim que os vídeos forem publicados. Dados os recados, vamos para o caso de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens principais deste caso, que são bem conhecidos por serem famosos no mundo das celebridades. Patrícia e Senhor Abravanel. Ele é um ícone da TV brasileira, conhecido popularmente como Silvio Santos. Patrícia Abravanel Faria nasceu no dia 4 de outubro de 1977, em São Paulo, filha do apresentador Silvio Santos e Iris Abravanel. Foi casada por 6 anos com Felipe Carrasco. Desde 2017 está casada com Fábio Faria e juntos são os pais de 3 filhos. Senhor, Jane e Pedro. Pós-graduada em administração, empresária, ela é também apresentadora de TV e trabalha no SBT, empresa da família. Silvio Santos, como muitos conhecem, é um ícone da TV brasileira. Seu nome original é Senhor Abravanel. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, Alberto e Rebeca Abravanel, Silvio Santos teve mais 5 irmãos, Beatriz, Perla, Sara, Léo e Henrique. Camelô, vendedor, apresentador, empreendedor, radialista e até paraquedista foram algumas das profissões que o Silvio Santos exerceu ao longo da sua vida. Com 14 anos, ele já trabalhava algumas horas no dia. Era vendedor de capas plásticas para títulos de eleitor, nas ruas no centro do Rio de Janeiro. Depois começou a vender canetas, onde conseguia próximo a 5 salários mínimos. Quando fez 18 anos, serviu o exército na escola de paraquedista. Em 1960, foi para a TV e também é o fundador do SBT. Em 1962, casou com Maria Aparecida Vieira. Tiveram 2 filhas, Cíntia e Silvia. Em 1977, ele ficou viúvo e, após 1 ano, casou-se com Iris, com quem está até o momento. Juntos, eles têm mais 4 filhas, Daniela, Patrícia, Renata e Rebeca. Quando Iris casou com Silvio, as 2 meninas do primeiro casamento eram bem pequenas. Então, quem criou foi o casal Iris e Silvio. Iris sempre considerou ter 6 filhas. Silvio Santos gosta muito de estar sempre com a sua família. Eles são muito unidos. 3 de suas filhas ficaram grávidas na mesma época. Ele é apaixonado pelos netos. Entre as 6 filhas, Patrícia é a 4ª filha de Silvio e Iris. Ela passou a sua infância rodeada de muito carinho e conforto. Menina levada na adolescência, chegou até ser expulsa da escola onde estudava, por indisciplina. Durante um tempo, ela morou fora do país, onde ficou por 3 anos.
Logo no início da fase adulta, Patrícia já começou a trabalhar no SBT, assim como suas irmãs, cada uma na sua área. Silvio sempre fez questão de incentivar as filhas a participar dos trabalhos não só na emissora, mas em todas as empresas do grupo. Algumas de suas filhas trabalham em áreas que não aparecem, outras toparam encarar a função do pai. Patrícia já apresentou vários programas no SBT, inclusive já substituiu o seu pai, Silvio Santos, nos programas aos domingos. No dia 21 de agosto de 2001, na época com 23 anos, às 8 horas da manhã, Patrícia estava quase saindo para a faculdade, quando foi abordada pelo sequestrador dentro do corredor da sua casa, que dava acesso para os quartos. Em seguida, ele a levou para a garagem da residência, no bairro do Morumbi, em São Paulo. No momento do sequestro, eles estavam vestidos com uniformes dos Correios. Ela foi levada no seu próprio carro, um Chevette blindado. A partir daí, começou uma busca desesperada para encontrá-la. Logo, todos os meios de comunicação estavam dando a notícia. Aliás, o caso teve uma repercussão gigantesca no Brasil e no mundo. As principais TVs, no decorrer do que aconteceu, mudaram a programação e deram prioridade às informações do sequestro, algumas até em tempo real. Coincidentemente, na tarde do dia que a Patrícia foi sequestrada, o SBT ia transmitir um filme chamado O Preço de um Resgate, que teve que ser substituído por outro às pressas. Durante os dias de sequestro, o Silvio Santos suspendeu toda a programação que ele apresentava no SBT, mesmo os programas que ele já havia gravado. Tentação, Show do Milhão, Topa Tudo por Dinheiro, Qual é a Música, Sorteio da Telecena e até o Domingo Legal, apresentado pelo Gugu. A emissora ficou apenas com os filmes. Não era 500 mil, era meio milhão. Era assim que Silvio Santos orientava a falar sobre o valor com os sequestradores. Seu sobrinho Guilherme Stoliar, executivo do SBT, ficou com a responsabilidade de negociar diretamente com os criminosos e combinar como seria a entrega do dinheiro. Mas nos bastidores, Silvio Santos dava o tom e ajudava a pensar nas estratégias. O DAS, Delegacia Antissequestro, também estava atenta e acompanhando tudo. Uma faixa branca feita em uma rua chamou a atenção da polícia. Quando seguiram, encontraram um homem que tinha o apelido de Pirata e era um dos envolvidos no sequestro de Patrícia. Ele foi preso na hora. A faixa seria para indicar o local de entrega do dinheiro, que foi entregue em outro lugar não divulgado. Depois de 7 dias, ela conta que eles disseram que, com ou sem pagamento do sequestro, ela iria ser solta naquele dia. Na madrugada do dia 28 de agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi liberada e chegou em casa próximo às 3 horas da madrugada, dirigindo seu próprio carro. Ela entra rapidamente e só se ouve muitos gritos e choro do seu reencontro com a família. Um tempo depois, ela aparece na sacada da mansão e conta como tudo aconteceu. Em seguida, o Silvio Santos também aparece ao lado da filha com um sorriso radiante, afinal tinha tudo ficado bem, um final feliz. Só que não. Quando o dinheiro chegou nas mãos do sequestrador, ele se hospedou no 10º andar de um hotel. A polícia foi chamada quando os funcionários do estabelecimento perceberam que no quarto tinha armas e sacos de dinheiro. 3 policiais foram até o local. Rapidamente, a polícia identificou o autor do sequestro como Fernando Dutra Pinto, com a ajuda de Esdra Dutra Pinto, Luciana dos Santos Souza, Tatiane Pereira e Marcelo Batista dos Santos. Durante uma fuga no hotel onde Fernando estava hospedado, quando foi encurralado pela polícia, houve até trocas de tiros e luta corporal. O único sobrevivente foi o policial Reginaldo Nardes, de 41 anos.
Fernando atira em 2 policiais que morreram na hora, Marcos Amorim Bezerra, de 38 anos, e Tamatsu Otamaki, de 46 anos. Ambos deixaram esposas e filhos adolescentes. Baleado, em seguida ele quebra o vidro de uma janela do banheiro, sai por ela, coloca os pés de um lado, as costas do outro e desce do alto do prédio deslizando pelas paredes, coisa de cinema. Como diz William Bonner ao dar a notícia na época, que nem o mais criativo dos cineastas escreveriam esta história da forma como ela aconteceu. Fernando e o seu irmão Esdras tinham acabado de deixar a casa dos pais, um sobrado de classe média, e alugaram uma outra casa bem próximo a deles. A casa onde a Patrícia ficou em cativeiro fica na mesma região, apenas 10 quilômetros da mansão Abravanel. E não parou por aí, ele foi mais além do que ninguém nunca imaginava. Ele foi novamente até a mansão Abravanel, conseguiu pular o muro, entrou na casa pela segunda vez, 2 dias depois de liberar Patrícia. No dia 30 de agosto de 2001, desta vez ele rendeu e fez reféns o próprio Silvio Santos e toda a sua família. O criminoso foi até a casa de Silvio para tentar de alguma forma se proteger, ou para fugir, ou para ter proteção na hora de se entregar. No momento em que ele entrou, ele encontrou Silvio Santos usando apenas camiseta e cueca fazendo ginástica. Silvio Santos convenceu o sequestrador de libertar todos que estavam ali e ele ficaria de refém. Fernando concordou e ordenou que todas as pessoas saíssem da casa, as filhas, a esposa, os empregados. Neste momento todos saíram e foram para a casa dos vizinhos, e o criminoso ficou apenas com o dono do SBT em sua mira. O sequestrador exigiu um helicóptero e um enfermeiro para sua fuga. O meio de transporte foi negado, mas uma equipe médica com estrutura até para fazer uma pequena cirurgia foi disponibilizada para atender o sequestrador dentro da casa. Após 8 horas de negociação, ele se entrega, mediante exigência da presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que garantiria a sua integridade física ao sair da mansão. Em depoimento na justiça, Silvio Santos falou que nos primeiros 15 minutos conversando com o sequestrador quando ele entrou na casa, enquanto não havia ninguém por perto, ele deu a ideia para Fernando fugir e chegaram até fazer de forma rápida um pequeno plano, que só não foi colocado em prática porque chegaram 2 policiais na casa. De acordo com o promotor Paulo Juricic, a atitude que Silvio teve para fazer junto com o sequestrador um plano de fuga é legítima. A lei não exige heroísmo de ninguém, nem se Silvio concretizasse o plano, ele seria punido como cúmplice ou facilitador da fuga. A ação de Silvio Santos é caracterizada como legítima defesa. Para tentar se salvar, a vítima pode e deve fazer o que quiser. O que a gente não faria no lugar dele? Fecha aspas, disse o promotor. Luciana dos Santos Souza, a Jennifer, como era chamada na frente de Patrícia no cativeiro, foi presa no dia 4 de setembro de 2001. No dia 2 de janeiro de 2002, Fernando Dutra Pinto morre na prisão, vítima de infecção generalizada por conta de um corte profundo nas costas. A família do sequestrador acusou o Estado de negligência médica. Em 11 de março de 2002, Esdras Dutra Pinto, irmão e um dos comparsas de Fernando, foi condenado a cumprir pena de 19 anos de prisão. Luciana Santos Souza, Tatiane Pereira e Marcelo Batista dos Santos terão que cumprir pena de 15 anos cada um. Em uma entrevista que Patrícia deu à jornalista Marília Gabriela em 2012, a filha de Silvio Santos conta que alguns meses antes do crime, ela teve um sonho e que entrava em uma gaiola que estava dentro d'água e tinha tubarões nadando à sua volta.
mas eles não faziam nada, apenas nadavam. Abre aspas. Lembro que eu estava me arrumando para ir para a faculdade, passei no quarto da minha irmã para roubar uma peça de roupa dela e dei de cara com um dos criminosos. Nisso, ele já me levou para a garagem, perguntou qual era o meu carro e, ao sentar no banco de trás, notei que tinha um outro rapaz. E eles comunicaram: isto é um sequestro e nós somos Tubarão 1 e Tubarão 2. Relata Patrícia Abravanel. Nesse momento, Patrícia lembra do sonho e percebe que tem muito a ver com a situação. Ela fala na entrevista que é impossível falar do sequestro sem falar da sua fé em Deus. Segundo Patrícia, a sua mãe tinha se convertido e passou a ser evangélica, e sempre falava de Deus com ela, mas ela nem sempre dava importância, até achava um pouco chato ficar ouvindo. Mas que durante e depois do sequestro, ela mudou radicalmente sua forma de pensar. Ela diz que lá no cativeiro percebeu o quanto é importante colocar a vida espiritual em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Lá ela entendeu que Deus e fé são prioridades. Abre aspas. Aquele sequestro foi um divisor de águas para mim. Ali eu tive um encontro, um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia. Eu só ouvia falar. Eu sentia um cuidado de Deus comigo, dizendo que iria dar tudo certo. Fecha aspas. Enquanto estava no cativeiro, pelo que conversavam, apesar de saber que vivia em uma sociedade com grande diferença de nível social, naquele momento, Patrícia fala que sentiu um choque muito grande da realidade. Patrícia conta que no cativeiro ela teve um bom relacionamento com os sequestradores. Eles conversavam e eles chegaram até dizer que ela era uma pessoa muito especial. Eles disseram que não conseguiam entender por que eles não conseguiam nem sequer encostar nela. Eles falaram para ela que via uma proteção à sua volta. Alguns críticos na época chegaram a falar que Patrícia teve síndrome de Estocolmo, onde a vítima, sem perceber, passa a ter um comportamento de amizade, de afeto com o seu agressor. Há casos até de relacionamento amoroso. A pessoa se sente protegida pelo agressor. Patrícia Abravanel negou que teve essa síndrome. Eu lembro quando este crime aconteceu, foram quase 10 dias de muita tensão. Não se falava em outra coisa. Eu acredito que nosso maior projeto aqui é a nossa vida. Tudo gira em torno da nossa vida terrena e principalmente a nossa vida espiritual. Muitas pessoas não se preocupam com a parte espiritual. A Patrícia ela reconhece isso nas entrevistas que ela dá sobre este assunto. Será que foi necessário acontecer algo ruim, um sequestro, para ela entender sobre a palavra de Deus? Abre aspas. O sequestro foi um divisor de águas na minha vida. Eu era uma pessoa e a partir dali sou outra totalmente diferente, mais próximas das coisas de Deus. Fecha aspas. Tem lugares que falam que este sequestro ele terminou bem, mas eu discordo totalmente, porque 2 policiais morreram trabalhando, 2 famílias foram destruídas naquele dia. Não reconhecer a inteligência deste criminoso de 22 anos, para mim seria um equívoco. Pena que ele usou a inteligência para o lado ruim. No sequestro da Patrícia, eu percebo que ela foi muito calma, muito plena durante o tempo que ela ficou no cativeiro. Ela praticamente convenceu os criminosos de soltá-la. Essa paz que ela fala que ela teve lá, com certeza ajudou, colaborou para que ela salvasse a própria vida. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre este caso. Deixe aqui nos comentários para eu ler. Se inscrevem, interagem bastante com o canal para que eu possa trazer novas histórias. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye!